Arquitetura e Arte. E o nosso primeiro tema que a gente vai conversar aí com vocês é sobre a pintura, né? E para falar um pouco sobre a pintura, a gente tem que saber, né, o que é arte. Ela tem, né, uma característica estética que ela está ligada às nossas sensações, às nossas emoções, e a gente pode expressar, né, a arte através da pintura, da literatura, do cinema, música, enfim, é muito amplo, né? Tem uma importante função social, está presente em várias culturas e está em discussão, né, a definição do que é arte até hoje. E o que é pintura, né, gente? Quando a gente pensa em pintura, muitas vezes a gente associa a um museu ou uma grande obra de arte. A pintura, né, ela é uma técnica que você aplica pigmento de forma líquida em uma superfície. A intenção é colorir, adicionar tons e texturas, e você vai conseguir fazer isso, né, aplicando no papel, no corpo, né, na pele, numa parede, e a tela, que é a mais associada, né, quando se fala em pintura. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a diferença entre pintura e desenho. A pintura, ela está presente, né, na vida do ser humano, presente desde o Renascimento, e foi uma das principais formas, né, de representação nessa época. E normalmente, para fazer, né, as pinturas, costuma usar, né, materiais líquidos, né, pigmentos líquidos, através da superfície onde vai ser reproduzida, né, o desenho, com os materiais, pode ser pincel, tinta, entre outras coisas. Já no desenho, né, normalmente são utilizados pigmentos secos, como o lápis, o giz e a caneta. E nas pinturas, as tintas são líquidas. Bom, com tanta informação já até aqui, o que vocês acham da gente saber um pouco mais como que surgiram, né, as primeiras pinturas? No quadro de Volta ao Passado, Momento Nostalgia, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os tipos de arte. Bom, o conceito de arte, né, vem sendo discutido aí através de muito tempo até os dias de hoje, e ela acompanha o desenvolvimento dos homens. Então, a arte ela é dividida em períodos. Vamos começar falando então sobre a arte pré-histórica. Dentro da arte pré-histórica, né, a gente consegue ter como exemplo a arte rupestre. A pintura mais antiga conhecida foi desenhada aí por diversos povos na antiguidade, e os desenhos, né, normalmente eles eram feitos em pedras e nas cavernas. Os pigmentos, né, utilizados nas obras de arte são bem diferentes do que são utilizados hoje em dia. Na pré-história, né, elas eram feitas com misturas vegetais e vários outros materiais que eles encontravam ali onde eles viviam. Bom, a próxima período, né, que a gente vai falar é da arte antiga. E a arte antiga, né, teve vários marcos. Dentre elas, né, foi marcado por uma realidade mística, né, nessa época. Como um exemplo, né, o povo egípcio, que expressavam muito isso através da arte. A busca dos gregos, né, pela perfeição e o retorno da natureza humana. E também a fundação, né, do cristianismo, né, a religião oficial, que é do Império Romano. Bom, então agora vamos falar um pouco, né, sobre o período da arte clássica, marcada aí com grandes obras, né, que é da arte grega, romana, do barroco e o neoclassicismo, destacando aí a arte barroca, né, que a gente tem um grande artista brasileiro, que é a Djalil, e ela é conhecida, né, por não ser tanto idealizada e ser mais uma arte mais cotidiana. Bom, agora vamos entrar no período, né, da arte medieval, que a gente tem como um grande exemplo a arte sacra. O tipo de arte, né, explorado muito antes aí do Renascimento. As obras têm a temática, né, da religião, foram expressas, né, durante a época através da arquitetura, das esculturas, né, e da pintura, né, das ilustrações que muitas a gente conhece. O próximo período é a arte moderna, e ela surge aí no período da Revolução Industrial, e ela não está preocupada com a questão de apresentar uma coisa estética, ela está mais querendo levar uma reflexão, né? Ela quer levar uma mensagem. No Brasil, esse período foi marcado, né,
pela Semana da Arte Moderna em 1922. Em cada dia da semana foi trabalhado um aspecto cultural, como a pintura, a escultura, poesia, a literatura e a música, tornando assim a referência cultural do século XX. Os principais movimentos da arte moderna foram o fauvismo, surrealismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo e abstracionismo. E por fim, a gente chegou no período da arte contemporânea, que está presente ali até os dias atuais. A arte contemporânea, ela é uma arte considerada mais aberta, então o artista ele pode usar de técnicas diferentes e inovadoras. A arte contemporânea, ela tem modalidades linguais e a mistura entre elas, que hoje em dia elas são expressas através da arte performática, étnica e a de multimídia. Bom, falamos sobre vários períodos hoje, e agora falar sobre o período atual, como que tá a arte hoje em dia, porque com a evolução da tecnologia, a pintura adquiriu muitas técnicas e modelos, tendências novas, e muitas vezes a escolha do material é essencial para você obter o resultado que você deseja. Então vamos deixar aí algumas imagens de obras feitas com técnicas de pintura a óleo. Tem várias obras importantes que foram feitas usando essa técnica, a pintura têmpera, que também tem grandes obras que foram feitas através dessa técnica. E tem que observar o desenvolvimento da sociedade e o conceito de arte. Bom, atualmente o conceito de arte ele só vem aumentando, e nessa lista já entraram outros tipos de arte como a fotografia, a história em quadrinhos, vídeo arte, arte digital e a multimídia. Bom, gente, isso tudo que a gente mostrou é só um pouquinho do que tem de obras incríveis, pinturas e técnicas, seja dependente do período, E vale muito a pena vocês pesquisarem mais sobre isso, quem gostou do tema, que vale super a pena. Você pode estar se perguntando agora, e o que eu consigo fazer em casa? E como eu vou pintar, certo? Porque quando a gente pensa em pintura, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em algo muito mais elaborado. Então, pensa em artistas renomados, em pessoas que aprenderam técnicas, que fizeram cursos, mas a gente consegue também fazer arte dentro de casa, usando coisas que a gente já tem em casa. Então, a minha ideia é mostrar para vocês formas de você conseguir pintar em casa, usando materiais que você já tem. Então, tem um livro muito legal, que é o Jardim Secreto, que é este aqui, e você pode usar ele para poder pintar em casa. São livros que tem vários desenhos bem trabalhados, então são desenhos com bastante conteúdo, como esse aqui, e é bem legal de se fazer. Mas se você não tem esse livro ou você não quer comprar ele, tem a opção também de você escolher imagens na internet e imprimir, que foi o que eu fiz. Então, eu fui no Google, na imagens, e coloquei imagem de flor pintar, certo? Então, colocando essas palavras, eu consegui uma imagem bem legal de uma flor para mim pintar, usando lápis de cor. Então, é essa a técnica e a forma de pintar que eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu aprendi no canal Jardim Secreto Inspire. É uma técnica de luz e sombra pintando com lápis de cor. Eu vou usar essas cores, eu vou usar um verde mais escuro, um mais claro, 2 tons de rosa e roxo e um marrom, que são os lápis que eu tenho em casa, certo? São os lápis que eu já tinha e que eu vou utilizar. Eu nunca fiz um curso de pintura com lápis, mas aprendi nesse canal e lá tem dicas bem legais. Então, aconselho vocês a darem uma olhada se tiverem interesse. Então, eu vou começar mostrando minhas técnicas. Eu treinei um pouquinho, mas vamos ver como é que vai ficar. Então, eu vou decidir que meu ponto de sombra vai ser desse lado. E pra cá é o ponto de luz.
Então, é como se o sol, né, ou a luminosidade estivesse vindo de cá. Então, eu vou iniciar pintando de cima para baixo essa região do canto, que é a região que vai ser a minha sombra. Então, eu vou pintar um pouquinho mais nesse canto, nessa região aqui, pra ficar como sendo a sombra. Então, essa região vai ficar mais forte, mais intensa a cor. E conforme eu for vindo pra cá, eu vou aliviando cada vez mais o lápis. E vou deixar esse finalzinho puxado pro branco, tá? Então, vou deixar esse espacinho final mais branquinho mesmo. Certo? Eu só vou dar uns retoques pra deixar ele mais preenchido. Aqui ficou uma parte mais escura, né? Então, vou tentar deixar igual os tons. Certo? Então, assim vai dar a impressão de que aqui é a sombra e que temos uma luz vindo deste lado. Eu vou pintar mais um pouquinho para trazer um pouquinho mais essa sensação. Não ficar tão aparente assim, né? Então, a ideia é que seja uma transição gradativa, não tão evidente. Certo? Então, a princípio, ficou assim o jarro. Agora, vamos para a parte das flores. Vou começar com as folhas e eu vou usar esses 2 tons de verde, tá bem? Vou começar com o mais escuro, marcando as regiões que vão ser a sombra. Então, eu vou marcar como sendo aqui. E vou trazer até o final do desenho essa cor, certo? Aqui também um pouquinho. E aqui. E daí a gente termina passando pelo desenho de uma forma mais clara. E aqui eu vou pintar de uma forma mais livre, que é uma região bem pequena, assim, certo? Agora eu já vou mudar o tom e eu vou usar esse mais claro. Então, o lápis tá bem pequenininho, mas ainda dá pra usar. Então, eu vou passar novamente por cima dessa cor que a gente passou antes e vou trazendo de uma forma mais leve ao redor do desenho. Então, vai ficar a sensação de que aqui tá mais escuro em relação às outras partes. Aqui eu vou fazer a mesma coisa e aqui também. São desenhos mais pequenininhos, mas né, também merecem uma atenção. Sempre deixando esse finalzinho um pouco mais branco, tá? Agora, vamos pro desenho, pra parte das flores. Eu vou usar, então, esses 2 tons, que são os tons mais próximos que eu tenho do rosa, né? Então, é o rosa e o roxo. Eu vou usar esse rosa, que é mais escuro, como ponto com a parte da sombra, e esse mais claro como sendo a luz. Eu vou pintar a flor inteira da mesma cor, tá? Então, começando pela sombra. Então, essa parte aqui vai ser a sombra. Então, vamos pintar aqui, mais escuro. E daí a gente vai só trazendo, como se estivesse trazendo a cor pro resto do desenho. Então, como se estivesse só trazendo mesmo. Vou fazer a mesma coisa com as outras imagens. Então, aqui começa mais escuro. E vai clareando para as outras partes do desenho. Aqui não ficou tão evidente, vou forçar um pouquinho mais. Minha ponta quase quebrando. Aqui também. Então, vou pintar
a minha sombra no desenho. Evidenciando essas regiões mais, continuando. Deixar essa região mais forte e a gente vai enfraquecendo ao longo do desenho. Se vocês quiserem conferir o canal que eu indiquei pra vocês, é bem legal. Então lá você consegue ver a técnica bem certinha, né? A minha é mais uma inspiração. Então agora com esse outro tom, eu vou passar por cima da parte que eu já pintei, tá? E vou trazendo pro resto do desenho. Então, pra dar essa mesma sensação de que foi clareando, né? Então, a sombra e a luz. Então, só pra mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou assim o resultado final, certo? Espero que vocês tenham gostado da minha dica. E indico que vocês assistam o canal que eu passei pra vocês, que lá tem dicas completas. Quando a gente tá pintando, o que a gente tá desenvolvendo em nós? Então, a arte, ela traz muitos benefícios para nossa vida. Com a pintura, é possível que a gente entre em contato com o nosso mundo interno. Porque enquanto a gente está pintando um desenho, a gente começa a conhecer melhor sobre nós. Porque a gente vai tendo acesso aos sentimentos que vai trazendo enquanto a gente está pintando, a gente começa a ter acesso a novas formas de se expressar também. E assim a gente acaba nos conhecendo melhor. Além desses benefícios que eu citei, a arte em si traz outros benefícios. Então, pintando, a gente pode diminuir a nossa agitação e a nossa ansiedade, a gente pode promover o nosso relaxamento, manter a coordenação motora, tá? E a coordenação oculomotora, que é o movimento dos olhos. Então, através da arte, a gente consegue desenvolver todas essas habilidades que às vezes ficaram perdidas lá atrás. Quando a gente é criança, a gente desenvolve muitas habilidades, né? Mas a gente, ao longo da vida, consegue continuar desenvolvendo nossas habilidades. Então, a criatividade, a observação, as videoaulas e a prática vão fazer com que essas habilidades que a gente aprendeu lá atrás sejam resgatadas. Então, o colorir é uma atividade muito benéfica, certo? E até tem pesquisas com pessoas que têm a doença de Alzheimer, tá? E que começaram a colorir e viram benefício. Porque através de imagens que trazem lembranças para essas pessoas, elas acabam desenvolvendo essa pesquisa com pessoas com Alzheimer trouxe muitos benefícios que o colorir traz para a vida dessas pessoas. Então, quando a gente está colorindo e vê uma imagem, essa imagem pode nos remeter a uma viagem que a gente fez, a uma pessoa que a gente conhece, um esporte que a gente praticava. Então, a gente acaba estimulando a nossa memória. E é por isso que ela é utilizada com pessoas com Alzheimer. Pessoas que têm essa doença acabam tendo dificuldade para reconhecer memórias significativas do passado. E trazendo essas imagens que têm um conteúdo interno, porque são imagens que trazem sentimentos, a gente consegue desenvolver nossa memória. E agora que a gente já aprendeu sobre técnica, a gente já aprendeu sobre história, já aprendeu sobre quais áreas, né, o que a gente acaba desenvolvendo com a arte, com a pintura, o que a gente pode fazer daqui pra frente. Então, eu separei 2 canais bem legais para vocês consultarem mais sobre pintura. Os 2 links vão estar aqui embaixo na descrição, tá? Então é o canal Mais Cor, por favor, e o Jardim Secreto Inspire. São canais sobre pintura que são muito legais, tem bastante conteúdo bacana. Outra dica legal também é um aplicativo, o nome dele é Colorfy, certo? Então eu vou deixar para vocês agora um vídeo explicando um pouquinho sobre esse aplicativo que vale a pena vocês conferirem e testarem também com o celular de vocês. Então, este aplicativo Colorfy, eu vou abrir ele para mostrar para vocês. Ele tem diversas imagens que você pode escolher para pintar. Algumas são pagas, que são aquele tem aquele símbolo, e outras que não, como essa que não tem o símbolo. Então, para pintar é bem tranquilo. Quando você inicia, ele já mostra algumas instruções. Então, ele indica que é para tocar, para colorir, e a gente pode usar os dedos para fazer o zoom. E tem um setor de cores que a gente pode fazer isso quando tá pintando. Então, eu vou escolher um tom azul para começar a pintar a minha rosa.
Então é só ir tocando nessas regiões que estão demarcadas e ela vai pintando. É bem tranquilo de fazer e como tem como dar zoom, a gente consegue acertar bem a região que a gente está pintando. Daí eu escolhi o verde para passar na região do caule, né, da nossa flor. Para outra flor eu mudei para um tom rosa, vermelho na verdade. Então eu vou ir só passando o tom pela flor. Só ir tocando. E um tomzinho de verde para fazer as outras partes. Quando você erra, é só clicar em cima com a cor certa que ele conserta. Ali vou usar um tomzinho um pouco mais claro para ficar com efeito de luz. Certo? Então esse é o aplicativo. Quando terminar é só apertar no okzinho e ele finaliza. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado até o final desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham achado legal o nosso conteúdo. A gente está totalmente aberto para opiniões, para sugestões de próximos vídeos. Então deixe no comentário aqui no YouTube mesmo, ou lá no nosso grupo do WhatsApp, que se você não participa ainda, vai estar aqui na descrição, aqui embaixo também, o link para esse grupo, que é um grupo bem legal, onde a gente consegue discutir mais, conversar mais, interagir sobre os vídeos que a gente posta e os conteúdos que a gente tá lançando durante a semana. Então, por favor, deixem o seu feedback, o que vocês acharam do vídeo e sugestões pro nosso futuro. E se você tem alguma dica, tem alguma técnica que você faz bem legal de pintura, pinta em casa com tinta, com lápis de cor ou qualquer outra forma, ou se você aprendeu com esse vídeo, tentou em casa, mostra pra gente como é que ficou. Então manda lá no WhatsApp como ficou a sua pintura, ou como é a pintura que você já fez, que a gente vai gostar muito de ver. Muito obrigada, beijos!